Oxi, a frequência da literatura baiana. Olá, eu sou Michel Lopes. E eu, Ellison Silva. Eu sou Gal Meirelles. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast Sem Gastura, Oxi, a frequência da literatura baiana. que é mais doce do que rapadura. E sabe do que a gente vai falar? De literatura. E hoje vamos conversar sobre que texto? É aquele texto que é pros guri, pros pivetinhos crescidos assim. Ah, lembrei! Infanto Juvenil? Pois é, povo, vamos falar hoje de literatura infantil e juvenil. Mas, meninos, não pensem que esses adjetivos, infantil e juvenil, reduzem o texto e tiram ele dos adultos, não, viu? Ao contrário, vamos ver aí no bate-papo que o pessoal topzeiro do episódio vai largar hoje. Para começar, vamos receber logo Rosana Paulo. Se achegue, vá para pegar a visão com a história de leitura dessa parceiroche. Olá, meu nome é Rosana Paulo. É um prazer e uma satisfação estar aqui mais uma vez participando de um projeto do coletivo Oxi. Quando eu era pequena, minha mãe me contava histórias e eu gostava muito de escutar. Antigamente, quando eu era criança, tinham vendedores de porta em porta que vendiam livros e enciclopédias, uma espécie de Google de papel. Pois bem, foi através desses vendedores que ganhei meus primeiros livros de literatura infantil. Eu não sabia ainda ler, mas minha mãe lia para mim e para minha irmã. Eu ouvia atenta ou ficava só vendo as ilustrações que contavam a história através das imagens. E criei também o gosto de desenhar. Mas a vontade de ler era tão grande que aprendi sozinha com os livros com 4 para 5 anos de idade. Logo depois, eu entrei na escola e lá tinha uma biblioteca. Eu ficava encantada com tanto livro. Minha mãe também me levava para a biblioteca Monteiro Lobato. Lá eu conheci os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do escritor que nomeia a biblioteca, e muitos outros, além das maravilhosas contadoras de histórias. Me tornei sócia da biblioteca e podia desfrutar dos livros em casa também. Meu pai também comprava para mim revistas em quadrinhos e a revista Recreio, que era repleta de histórias de escritoras brasileiras como Ruth Rocha e Ana Maria Machado. À medida que fui crescendo, fui me interessando por diferentes tipos de histórias, até começar a ler os livros sem gravuras, usando a imaginação para criar o cenário e os personagens na minha cabeça. Foi na adolescência que eu comecei a ler os livros da coleção Vagalume. Os meus preferidos eram O Mistério dos 5 Estrelas, O Rápido do Garoto de Ouro e Os Caravelhos do Diabo, todos de mistério e suspense que eu adoro. Esses livros abriram as portas para que eu lesse também os clássicos, como Aventura do Sr. Pickwick, Meu Pé de Laranja Lima, A Terra dos Meninos Pelados. Uma coisa legal é que a leitura me ajudou muito na escola, pois interpretação de texto é fundamental para um bom desempenho em todas as matérias, inclusive em matemática. Ler para mim sempre foi um prazer muito grande. Minha filha também gosta muito de ler e ela tem muitos livros de literatura infanto-juvenil contemporânea. Já adulta, eu li alguns títulos através dela e recomendo a coleção de Harry Potter, A Culpa é das Estrelas, O Extraordinário, Como Eu Era Antes de Você. Eu não li, mas minha filha indicou a trilogia Jogos Vorazes e Divergentes. Da literatura infanto-juvenil baiana, eu gosto muito das escritoras Adelice Souza, que tem o livro O Homem que Sabia a Hora de Morrer, e a Edisoleida Santos, que tem ótimos livros sobre os orixás e lendas africanas, como Ibejis e Emanjá,
e do escritor Breno Fernandes com Mandox, O Ladrão de Histórias. Para mim, os livros que todos deveriam ler são Alice no País das Maravilhas, O Pequeno Príncipe e O Mágico de Oz. Eu acho que, por gostar tanto de ler, acabei me tornando poeta e contadora de histórias. Um abraço e um beijo a todos. Rosana, mulher, eu lembro exatamente desses vendedores que iam lá na porta, ofereciam livro de todo tipo, iam até lá em Acupe. Rapaz, eu brigava também, tentando convencer pai e mãe a comprar o meu. Eu tava aqui castelando quando você, Rosana, tava falando aí, pô. Nesse papo de biblioteca, sua mãe levava você, né? Muito importante a família nesse incentivo assim. E isso, sem dúvida, foi um passo para você se tornar essa contadora de história top das galáxias. E aí, ouvintes, diz pra gente se vocês já leram algum desses textos que Rosana indicou. E você, Michel, leu? Michel, eu não sei, Wellison, mas eu li todos esses da coleção Vagalume que ela citou, principalmente os de Marcos Rey, como O Mistério dos Cinco Estrelas, Sozinha no Mundo, O Rapto do Garoto de Ouro. Esses foram os tops da minha época. Vejam aí, ouvintes, o que preparamos de surpresa para vocês na bio. Rapaz, tem um tempo, viu? Mas eu lembro sim de Alice no País das Maravilhas. Aquele livro desperta pra zorra, pô. Esse lance da imaginação infantil e tal. Meu público, não esqueçam de mandar sua história de leitura também. Vai perder a chance de aparecer de graça em um dos episódios, é? E oi, não pense que esse bloco acabou não, viu? Vamos ter a performance Choque de Shows com Lívia Eduarda. Venha, minha parceira. Choque de show! Esses textos são da escritora baiana Irai Gaurão e foram adaptados para esta contação de histórias. A Criação do Mundo e Os Senhores do Céu e do Mar fazem parte do livro Lendas Africanas, que está disponível também em e-book. A Criação do Mundo, por Irai Gaurão. Uma vez, Olorum, o Deus Supremo, estava pensando em aumentar a sua morada. Então, ele chamou Oxalá, entregou um saco e disse: Veja bem, Oxalá, eu te escolhi para criar a terra. Dentro desse saco, você encontrará 5 pombos, 5 galinhas, cada uma com 5 dedos em cada pé, um camaleão e um pouco de areia. É tudo que precisa para realizar esse trabalho. Vá depressa e não demore de mandar notícias. Oxalá ficou tão vaidoso de ter sido escolhido para essa missão que achou que não precisava dar a Exu, o guardião dos caminhos, os presentes que eles costumavam cobrar para os viajantes seguirem em paz. Oxalá se preparou todinho, pegou o saco e partiu. Logo no início do caminho, Oxalá encontrou Exu, que perguntou: Onde estão os meus presentes, Oxalá? Onde foi que você colocou? Não tem presente nenhum, Exu. Não fiz e não vou fazer nenhuma oferenda para você. Estou numa missão importantíssima. Não quero e não posso me atrasar. Pois então, Oxalá, você não vai conseguir fazer nada do que pretende. Estou te avisando. Oxalá não deu importância ao aviso e continuou seu caminho. De repente, começou a sentir sede. Muita sede, mas muita sede mesmo. E não conseguia beber nada. Oxalá passou bem perto de um rio e não parou. A sede ia aumentando cada vez mais, aumentando cada vez mais. Já estava ficando insuportável. Então ele pensava: não sei o que está acontecendo comigo. De onde vem tanta vontade de beber alguma coisa? E por que é que eu não consigo parar? Ele nem lembrava mais do que Exu tinha dito. Continuava andando e com uma sede cada vez maior. De repente, Oxalá avistou uma palmeira. Ele já conhecia essa palmeira e sabia que do tronco, quando furado, escorria um vinho delicioso. Foi então que ele pegou o seu cajado, o apachorou, que ele nunca se separava, e enfiou com toda a força na palmeira, aproveitando para beber o vinho que escorria dela. Bebeu, bebeu, até que quando não aguentou mais, caiu desmaiado. Exu, que estava vendo tudo, foi contar rápido ao Duduá o que estava acontecendo. E ela não perdeu tempo, correu para contar tudinho ao Olorum.
Com todo respeito, senhor, Oxalá não conseguiu cumprir a incumbência que o senhor lhe deu. Bebeu tanto vinho que está lá, largado, dormindo embaixo da palmeira. Olorum ficou muito zangado. E virando para o Duduá, ele disse: ele bebeu? Vá você então, pegue tudo o que precisar e vá criar o mundo. O Duduá não se fez de desentendida. Pegou os 5 pombos, as 5 galinhas, cada uma com 5 dedos em cada pé, o camaleão e a poção de areia e partiu mais depressa que pôde para realizar tão importante tarefa, antes que Oxalá acordasse. Mandou que os pombos fossem na frente procurar um rio. Eles partiram voando e assim que encontraram, voltaram para avisar o Duduá, que jogou dentro dele toda a areia que trazia no saco. Aí foi a vez do trabalho das galinhas, que espalharam areia em todas as direções. Para frente, para trás, à direita, à esquerda, por tudo quanto era canto. Quando o rio estava todo coberto, o Duduá mandou um camaleão verificar se a terra estava sólida. O camaleão foi com muito cuidado, bem devagarzinho. Colocou uma patinha, depois colocou a outra, até que sentiu o chão bem firme sob seus pés. Só então o Duduá veio e radiante pisou na terra, deixando sobre ela a marca do seu pé. Depois dela, vieram todos os outros orixás, e um a um foram imprimindo suas pegadas na terra recém-criada. Quando Oxalá acordou e soube de tudo isso, ficou desconsolado, muito, mas muito triste mesmo. Foi procurar Olorum, pediu perdão, explicou o que tinha acontecido e tanto chorou, tanto implorou, que Olorum resolveu lhe dar outra chance. Está bem, Oxalá. Sei que você aprendeu a lição e está completamente arrependido. Por isso, vou te confiar uma tarefa ainda mais importante. É sua, a partir de agora, a responsabilidade de criar os homens e todas as criaturas que habitarão a terra. Vá e faça o seu melhor. Imaginem só a alegria de Oxalá. Mas isso aí já é outra história. Os Senhores do Céu e do Mar, Poirá e Gaurão. Oxalá, como a gente já sabe, foi morar no céu, mas andava se sentindo tão só e com tanta saudade. Por isso, sempre que tinha um tempinho, ele gostava de ficar debruçado sobre as nuvens, contemplando aqui a terra. Foi assim que, um dia, quando estava atentamente olhando as coisas daqui do Aiê, avistou uma mulher muito bonita sentada numa pedra. Ela estava penteando seus cabelos enquanto molhava os pés do mar. O nome dela era Iemanjá. Oxalá ficou encantado com tanta beleza. Ficou mesmo tão apaixonado e fez de tudo para chamar a atenção daquela moça tão bonita que agora se divertia brincando com os peixes. E não é que ele conseguiu? Iemanjá, olhando para o céu, avistou Oxalá e também se encantou. E a partir daí, todos os dias eles se olhavam, ele lá do céu e ela lá do mar. Então um dia, lá na linha do horizonte, onde o céu e o mar parecem se tocar, Oxalá e Iemanjá se encontraram. Desse encontro, nasceram todos os orixás, e dos orixás nasceram todos os homens. A terra, que nessa época ainda era muito pequena, começou a crescer e a abrigar os homens, que se multiplicavam numa velocidade tão grande que começavam a se espalhar e povoar o mundo inteirinho. Oxalá ficou muito preocupado. Pensou e teve uma grande ideia. Pegou a ponta do céu, que nesse tempo também era bem pequeno, e esticou com tanta força, que conseguiu cobrir o mundo inteirinho. Então ele gritou bem alto: olhem, vocês aí na terra,
Não importa a cor, não importa o sexo, não importa a religião ou a forma que vocês são. Saibam que eu sou seu pai e que, independente do lugar onde vocês vivam ou da língua que vocês falem, quando precisar de ajuda, basta olhar para o céu e chamar o meu nome, e eu estarei sempre pronto para ajudar vocês. Ouvindo aquilo, Iemanjá não perdeu tempo. Pegou a ponta do mar, puxou, até que conseguiu rodear a terra inteira e seus homens. Olhem, meus filhos, eu também ofereço todo o meu amor. Qualquer um de vocês, quando estiver triste, quando precisar de carinho e atenção, não pensem duas vezes. Chamem por mim, entrem no mar e, com toda a certeza, no meio das ondas, vocês sentirão a força e o conforto do meu abraço. Por isso, podemos ter certeza de que, em qualquer momento da vida, principalmente quando a dor nos alcançar, é só olhar para o céu ou entrar no mar para vermos desaparecer as nossas dores sob o olhar bondoso de Oxalá e o forte e carinhoso abraço de nossa mãe Iemanjá. Lívia, minha parceira, amei a contação, não só por ter despertado em mim, e acredito que no ouvinte fiel, essa memória infantil que até hoje nós adultos ainda temos dentro da gente, né não? E você é lá adulto, Michel? Me deixe esse menino cheirando a leite. Vocês viram aí, meu povo? A contação para fomentar o desejo de ouvir e de contar, na pegada do que trouxe Rosana, que, de tanto gostar de ler, passou a escrever e a contar, né? A história para descobrir e criar o mundo. Pivete, eu mesmo nem sabia essa outra forma de contar a criação do mundo, meu povo. A história me prendeu totalmente, essa é a nossa herança, pô. Tem que ser ensinada desde a infância, viu? Foi lindo, foi gostoso de ouvir. Transmitiu muita leveza e paz. Bora botar os pivetinhos pra ler os textos de Irá e Gaurão. E vamos de bloco 2? Gente, nesse bloco vamos receber uma figura maravilhosa, Catarina Cis. Ela toca o Barco da Leitura lá em Salvador, na Cidade Baixa, lá nas quebradas de Massaranduba. Vocês não vão acreditar, gente. Ela montou uma biblioteca na casa dela para receber crianças de toda a região. Vamos saber mais? Oi, gente, tudo bom? Então, eu me chamo Catarina Cis, eu sou a idealizadora do Instituto Educar, Espaço de Leitura, Mediação e Formação de Leitor. Eu sou formada em Biblioteconomia e Documentação, sou especialista em Educação, Pobreza e Desigualdade Social e também sou discente do curso de Arquivologia, todos pela Universidade Federal da Bahia. Eu sou empreendedora social, mediadora de leitura, agente da educação e também agente cultural, escritora e, eventualmente, curadora de eventos literários. O Instituto Educar, Espaço de Leitura, Mediação e Formação de Leitor, ele foi criado para ser um espaço de leitura alternativo, né? Ele é um espaço de leitura alternativo, comunitário e especializado em literatura infanto-juvenil. Quando eu decidi criar o Instituto Educar, eu pensei em colaborar com a relação das crianças com os livros, né? Não só das crianças, mas também jovens. Então, aqui, as pessoas que vêm aqui, né? A infância e a juventude que vem aqui, eles podem explorar, sentir, experimentar. Aqueles não somente leem e escutam histórias, né? Eles podem conversar. Aqui no Instituto Educar, eles podem trocar ideias de diversas situações, fatos, de diversos assuntos, né? Que ocorrem na comunidade e, assim, dialogar, né? Além de brincar, rir, se encantar, imaginar. Então, aqui o Instituto Educar, Espaço de Leitura, Mediação e Formação de Leitor, é um espaço feito para realizar mudanças na vida dessas crianças. Gente, conhecemos Catarina durante o percurso da leitura na Bahia e ela realmente faz um trabalho de responsa no Instituto Educar. Eu sempre digo que o público atendido aqui no Instituto Educar tem a faixa etária de 0 a 100 anos. É engraçado, né? Por quê? Porque a gente tem atividades pontuais para crianças de 2 a 12 anos, tá? São atividades semanais, regulares.
Hoje a gente também já está atendendo adolescentes até os 16 anos e, eventualmente, a gente atende dos 17 aos 100 anos, porque a gente tem atividades para adultos e também tem atividades para idosos que a gente faz em asilos, né? E provavelmente quando nós tivermos a nossa sede, né? Nosso espaço maior para o Instituto Educar, a gente vai atender regularmente todos os públicos. Tá vendo aí? Tem programação pra toda idade. Oxi, quando eu tiver aí, do ladinho na Massaranduba, que eu conheço essas bandas aí todas, viu? Toda hora eu tô ali no Lobato, é colado do ladinho. Eu vou passar pra conhecer aí vocês, do Projeto Educar. Mas vem cá, Catarina, me fale aí mais sobre essas atividades que rola aí. Então, aqui no Instituto Educar, a gente tem algumas ações e atividades pontuais, né, que a gente usa como estratégia para trabalhar hoje com as crianças e os jovens, né? Então, aqui a gente tem cantinho de leitura, sacola viajante, temos a galeria coletiva, que é pública, que é o nosso muro, que foi grafitado por artistas aqui de Salvador, por exemplo, o Bigode, e a gente coloca as artes das crianças e dos jovens nesse muro. A gente faz releitura de livros, né, para construir artes. A gente também trabalha com a campanha Pegue, Leve, Leia, e não se faz necessário a pessoa trazer de volta os livros aqui para o Instituto, é delas. Então, a gente tem momentos de contação de história, a gente trabalha com o uso e construção de histórias em quadrinhos, a gente tem a leitura itinerante e a leitura coletiva. Então, a gente tem muita estratégia aqui. Hoje a gente tem o Clube de Leitura Virtual que está dando muito certo, que inclusive a gente teve que dar uma parada por conta do recurso do Aldir Blanc que acabou. A gente tem vários eventos culturais, não somente relacionados a datas comemorativas, mas principalmente problemas que envolvem a comunidade, né? E hoje a gente está batendo bastante no assunto da Covid-19, que é um assunto importantíssimo e que a gente deve focar para que essa criançada e essa juventude, elas possam refletir sobre tudo que está acontecendo, né? E também a gente tem diversas oficinas. Então, a gente tem aqui a oficina de arte, a gente tem a oficina de construção de brinquedos reciclados, a gente tem aula de musicalização infantil, nós oferecemos às crianças e jovens aulas de língua estrangeira, aula de teatro, aula de dança, né? Então, são muitas atividades que nós proporcionamos aqui para as crianças e juventude da comunidade da Massaranduba, mas não somente, gente, da Massaranduba, porque por conta da pandemia, a gente hoje atende de forma presencial e remota, né? Inclusive, hoje teve aula de musicalização infantil com um grupo de alunos, né, uma quantidade menor aqui no Instituto, mas também, ao mesmo tempo, tendo aula de forma remota. Então, a gente atende, temos usuários, né, aqui no Instituto Educar, temos participantes, bolsistas, de todos os bairros praticamente de Salvador. Catarina tem sido uma parceira querida, meu povo. E ouviram aí, né? Quanta coisa faz por lá. Sempre com problemas para tocar as ações por conta da grana curta, mas fazendo, viu? Se algum ouvinte conhece o Instituto Educar ou outro lugar que desenvolve ação leitora, fala pra gente aí na bio. Poxa, que massa! As aulas de dança, de música. Oi, vocês daí de Salvador, procurem saber sobre o Instituto Educar, viu? Pois com essas oportunidades eu não perderia por nada. Povo investidor desse Brasil, cadê vocês? Solta a grana aí para auxiliar o Instituto Educar, meu povo. Até parece, Gal, que o investidor do Brasil tá ouvindo a gente. Ah, me deixe, viu? Ó, Michel, Gal tá certa. Vai que né? Lá tem até biblioteca comunitária, Michel. Lembram de Thaís que conversou aqui sobre as bibliotecas? Ficou bem na minha mente. Acho essas ações interessantíssimas. Mas vem cá, vocês já foram pesquisar se tem bibliotecas comunitárias perto da sua casa? Porque hoje eu tô só cobrando, viu? Mas é sério, vejam aí, é importante.
Valeuzão, Catarina, por participar conosco aqui no podcast e pelo trabalho sério e dedicado que faz em prol da leitura. Então, meu povo, chegamos ao último bloco. Fica mais um cadinho com a gente, vai? É pouca coisa, é rápido. Espera aí um pouquinho, viu? E hoje vamos receber aqui no terceiro bloco Irai Gaurão e Marcos Cagé, 2 nomes importantes da literatura infanto-juvenil feita na Bahia. E aí, Marcos, diga aí pra gente como você começou a escrever, meu coligado. Olá, tudo bem? Eu me chamo Marcos Cagé, escritor de literatura negra infanto-juvenil e literatura afrofantástica. Eu, quando comecei a ser escritor de literatura infanto-juvenil, foi através de uma negativa, né? Através de uma reflexão sobre o que era e o que é o mercado editorial. Essa negativa se deu da seguinte maneira. Eu fui comprar um livro infanto-juvenil para uma menina, para uma criança, filha de uma amiga do mestrado. E essa menina, uma criança preta, gostava muito de ler, só vou dar um livro a ela. Entrei numa livraria daqui do Shopping de Salvador, uma livraria grande. Quando eu entrei nessa livraria, eu fui direto no setor infantil. Fiquei procurando, né, buscando o livro que tivesse personagens pretos na capa, frente, com temáticas. Não importava se era personagem feminino, masculino, se era de família. Eu queria encontrar na capa uma criança preta, uma família preta, que representasse tanto a mim como um homem preto, como a Bia, que eu ia dar de presente o livro. Eu não achei. Aí eu poderia ter pedido ajuda ao vendedor. Ele poderia ter entrado no sistema, poderia ter me indicado alguns livros. Se não tivesse lá, poderia solicitar, eu poderia pegar, mandar para minha casa. Só que eu fiquei incomodado com aquela invisibilidade. Saí, comprei um outro presente, né, que não foi livro, foi chocolate. Então, aí aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí chegou um ponto que eu estava refletindo muito sobre isso. Se eu vou ser escritor, eu vou fazer um livro infantil. Na minha cabeça era um livro infantil, mas o livro é um livro infanto-juvenil. Aí eu fiz o livro, aí claro, aí vai toda uma produção para isso. Só que para eu fazer esse livro, eu já tinha também as ferramentas para eu me tornar esse escritor, porque eu sou um pesquisador de literatura contista, né? Literatura afro-brasileira, dos contos, e direcionado para os contos de Mestre Didi. Então eu já tinha contato com essas narrativas mais infantis, com os contos, né? Muitos contos infantis. Então foi a partir desse momento que eu me tornei esse escritor, através dessa invisibilidade. Mostrar para públicos, como professores, pais e demais públicos, que essa literatura ela existe, é pulsante. Pô, meu parceiro, esse lance de representatividade é uns paranauê que a gente tem que estar ligadaço. Só de butuca, mais e mais, pô. Agora temos Irai e vários outros, mas antes o negro não era visto nos livros, não. Um personagem parecido com a gente, assim, com o nariz amassado, preto, com cabelo crespo. Isso é chatão, né, Pivete? Vamos ouvir agora as inspirações e referências de Irai e Marcos? Então foi a partir desse momento. Essas minhas inspirações se deu a partir de Mestre Didi, que é Salve Mestre Didi, que é a minha maior inspiração para escrever, é baseada em Mestre Didi, de uma fonte de Mestre Didi. Mas essas minhas inspirações, ela se dá também através de grandes escritores, como Ana Fátima, que tem uma escrita belíssima, como livros de Tundê, As Aves Misteriosas, Makeba vai à Escola, As Tranças de Minha Mãe. Tenho também, me inspiro também através de Cristiane Sobral, do livro infantil dela, Tainá, a Guardiã das Flores. Também através de uma grande escritora, que é Valdete Tristão, né, que tem livros fantásticos. Cássia Vale, né,
do livro Calu. Então, essas pessoas, né, esses amigos, esses companheiros literários, é onde eu tenho essa minha inspiração. E minha inspiração também vem também através da oralidade, da cultura oral iorubá, né? Vem dos mitos, vem das narrativas mitológicas iorubãs. Então, minhas inspirações, ela tanto é física, através dos livros, como oral, né? Como dentro desse patrimônio memorial que tem essas narrativas, e que é daí que eu me abasteço, que eu me alimento, que eu bebo, né? Que eu respiro. Então, minhas inspirações são essas mulheres, são esse homem, Mestre Di, Mãe Beata também. Mãe Beata, que também fez uns contos belíssimos, baseado na cultura iorubana. Então essas são as minhas inspirações, né? O que me deixa forte. E diante de tudo isso, de ter essa inspiração nessas potências femininas, masculinas, eu também me tornei também um leitor de textos infanto-juvenis. Assim, como eu escrevo para esse público, eu acabo sendo também muito solicitado para dar indicações, para dar informações sobre essa literatura. Então, o que acontece? Eu acabo sendo também um leitor dessa literatura. Eu leio, como eu acabei de citar agora, né, Ana Fátima, Cássia Vale, Valdete Tristão, Tio Sam de Oliveira, né? Essas pessoas, esses escritores e escritoras, têm textos fabulosos, cada texto com identidade, com propósito, com a representação, com a força, com a dinâmica e um movimento. Então, é muito bom ler esses textos. Então, essas minhas referências para escrever são essas pessoas. São os meus mais velhos também. São também os meus ancestrais, aqueles que eu ouço narrando histórias, né? A oralidade, o poder da oralidade. Eita, é inspiração que não acaba mais, hein, meu chefe? Tá aí uma porrada de gente boa que tá produzindo nessa pegada da cultura afrodescendente. Se liguem, que eu vou chamar agora Irai Gaurão para o papo. Eu diria que acredito que de maneira muito harmoniosa. Eu sou bem acolhida e respeitada pelas autoras baianas e brasileiras, na medida em que adquirem e analisam meus livros de forma positiva, o que, diga-se de passagem, me enche de orgulho e me estimula para seguir sempre em frente. Top! Agora, Irai, você poderia dizer pra gente sobre essa pegada que tá sempre ali presente na sua obra, a cultura afro-brasileira? No que se refere às relações das minhas obras com a cultura afro-brasileira e o combate ao racismo, eu diria, como já falei anteriormente, que eu busco, sobretudo, o fortalecimento da autoestima das crianças, adolescentes e, por que não dizer, das pessoas negras. Eu sou professora de História da África, tenho uma lindíssima filha negra, sou adepta do candomblé, portanto, tenho toda uma ligação com a cultura africana. Tenho certeza de que estou no caminho certo, pelo feedback que recebo, sobretudo das crianças e adolescentes negras das escolas e bibliotecas e outros espaços onde conto histórias. Tenho cartas, desenhos e outros emocionantes depoimentos de crianças que se descobrem lindas depois que ouvem as minhas histórias, e isso é bastante gratificante. Eu mesmo me vejo nessas histórias aí. Eu, negão, com meu Black Power, pai, fico todo satisfeito de me ver nos livros. Oxê, não é? Mas vem cá, nega, além de você, tem outras escritoras que fazem os textos assim nessa pegada? Existem várias escritoras baianas que trazem suas obras um enfoque na questão racial. Poderia citar Ana Fátima com o livro As Tranças de Minha Mãe,
Márcia Mendes com Dandara, Cadê Você? E muitas outras mais. Agora me fale um pouco sobre os temas que aparecem nos seus textos. Eu diria que em meus livros eu trabalho prioritariamente as diferenças individuais, sobretudo a questão racial. É importante destacar que, apesar da seriedade e da importância dos termos, eu busco escrever sempre de maneira lúdica e leve. Um outro tema que me seduz se refere ao cuidado com o meio ambiente. Inclusive, meu próximo livro, que infelizmente está parado na editora, aguardando ansiosamente o fim dessa pandemia, trabalha essa questão ambiental. É o Casamento de Zazinha, que é uma linda sapinha e tem seu casamento atrapalhado por questões ambientais. Mas o que eu gostaria mesmo, já que eu acredito estar falando para pessoas adultas, era de indicar o livro da professora doutora Ana Célia Silva, que se chama A Discriminação do Negro no Livro Didático, que não é um livro dedicado ao público infantil, mas que deve ser lido por todos aqueles que se interessam e se preocupam com esse tema. Ela nos mostra como muitas vezes reproduzimos conceitos racistas sem sequer termos conhecimento de que estamos fazendo isso. Essa reprodução pode acontecer nos textos ou até mesmo e quase sempre nas ilustrações. E o que é mais preocupante é que, na maioria das vezes, as pessoas nem se dão conta disso. Eu poderia citar para vocês, numa história que eu vou contar rapidinho, que há alguns anos atrás eu fui no encerramento de um ano letivo numa escola particular daqui de Salvador. E tinham várias e várias atividades, e dentre elas me apareceu uma poesia que foi dramatizada por um grupo que, se eu não me engano, da terceira série do terceiro ano, que hoje nós chamamos de fundamental. Foi a poesia A Borboleta, de autoria do professor Odilo Costa Filho, e que foi publicada no livro Aprenda Comigo, na segunda série, na editora Nacional, em São Paulo. Era o seguinte, a poesia é assim: A borboleta. De manhã bem cedo, uma borboleta saiu do casulo. Era parda e preta. Foi beber no açude, viu-se dentro d'água e se achou tão feia que morreu de mágoa. Ela não sabia, boba, que Deus deu para cada bicho a cor que escolheu. Um anjo a levou. Deus ralhou com ela, mas deu uma roupa nova, azul e amarela. Basta dizer que nessa dramatização, essa borboleta era representada por uma criança negra, que evidentemente era a borboleta negra, vestida toda de preto. E que no final, as luzes se apagavam no palco, e quando ela ressurgia com a nova roupa que Deus lhe deu, era uma menina loura que tinha se transformado numa borboleta amarela. Dias depois eu fui à escola e questionei, e ninguém aceitou a minha crítica. Me chamaram, inclusive, de exagerada, me chamaram de uma série de outras coisas que não adianta mencionar. Mas ninguém notou o quanto se feriu aquela criança negra, representando uma coisa dessa. E que é lamentável uma poesia dessa publicada, como milhões e milhões de outros textos desse tipo, nos nossos livros didáticos. Muito obrigada. Se ligue aí, todos que estão nos escutando, principalmente os professores e professoras. Olhem para a turma de vocês, gente, e vejam a cor dos estudantes. Olha o exemplo que Irai deu. Pense aí nas consequências disso. Pensem que antes de trabalhar um texto, vocês precisam adequar e trazer uma criticidade para o processo de interpretação. Quando fala desses bagulho de ancestralidade, eu já fico todo agoniado, porque o tema para eu gostar, as tranças que sempre teve aqui presentes, desde o tempo da escravidão. Pois olhe, Michel, as tranças têm uma representatividade enorme, Pivete. Não é só para deixar o cabelo bonitinho e tirar onda não, viu, pai? Antes do período escravocrata, as tranças eram utilizadas para identificar tribos a que pertenciam os diversos povos que formavam o continente africano. Pô, velho, que massa isso aí, viu? Não sabia, não.
E você, Marcos Cagé, me diga aí, parceiro, qual é a importância da literatura na vida das pessoas? Largue o doce aí, vá. Então, diante de tudo isso, eu vou percebendo que é tão importante essa literatura. Como ela é fundamental na busca de uma confirmação, de uma aceitação, de uma identidade negra, né? Dessa criança negra se ver, se representar, se amar, se ver nessas fotos, nessas ilustrações. Ela diz assim, ficar feliz porque existe uma princesa preta, uma rainha preta, existe herói preto, né? Que aquele herói salva. E ela se vê ali e essa criança se transporta para aquela literatura. Então isso é fabuloso, né? Fantástico. E diante de todo esse contexto que eu acabei de falar, a gente também vai criando linhas, tecendo nessas linhas pretas, fortalecimento, né? A gente vai juntando, vai formando um tecido muito forte, que é esse tecido dessas obras literárias. Não só minhas obras literárias, mas as obras do coletivo, dos nossos, né? Eu acho que eu estou tendo, né, grande retorno, grande indicações de minha literatura como ferramenta pedagógica, como literatura antirracista, né? Essa minha literatura, essa minha produção baiana, ela não está só aqui na Bahia, ela está indo para outros locais, outros estados, outras cidades. Ela está indo para Sergipe, para Fortaleza, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Então essa minha literatura, essa minha produção baiana, ela está inserindo em outros estados de maneira positiva, né? Que é o importante. Ela está indo e ela está chegando de maneira fabulosa. Eu tenho um retorno dessa minha produção baiana de forma fantástica. Eu acabei de receber um retorno de um instituto, na verdade é uma biblioteca chamada Princesa Anastácia. É um instituto, na verdade, né? Não é um instituto, o Instituto Princesa Anastácia, e que eles fizeram um trabalho pedagógico e de leitura do meu livro Ibo e as Princesas. E as crianças começaram a fazer teoria por que as princesas terem um nome ocultados. Fizeram teorias por que os mistérios daquele livro existiam. E então você percebe a importância dessa minha literatura. Então, crianças de 9 a 11 anos lendo e criando teorias. E crianças se vendo naquele personagem. Agradecendo porque eu coloquei princesa preta, porque eu coloquei herói na história, tinha aventura, tinha magia. Então, esse é o retorno. Entendeu? Então, por isso que eu acho importantíssimo que minha obra ela se insira não somente no mercado baiano, ela tem que se inserir em todos os mercados de todos os estados e cidades, para que essa minha literatura seja lida, compreendida, respeitada, e que essas crianças, quando vão ler, elas vão ter uma ideia do que é a Nigéria, o que é a etnia Yorubá, o que é compreender o que é ser um continente africano, o que é ser princesa, de se amarem através da sua pele, né? Das suas tonalidades negras, né? Das suas tonalidades, suas peles. Então é isso. Então eu acho que a minha literatura ela tem que ser inserida em todos os territórios. Porque só eu ganho com isso, claro, mas quem ganha muito mais são essas crianças, que ainda temos um racismo editorial forte. Entendeu? E esse racismo editorial ele só pode ser
neutralizado, combatido, quando esses livros meus, eles chegam a muitos. Chegam professores, a tias, a tios, a pais, né, avós, a livrarias, a sites, né? Então é isso. Então, minha produção literária é para o mundo, né? A gente, quando escreve, a gente escreve normalmente pensando que esse livro é nosso. Mas a literatura, quando ela já sai da mente, da alma do escritor e vai para o papel, ela se torna impresso, ela cria, né, o corpo dela mesma, porque a alma já está ali, já existe. A gente não tem mais domínio. Ela vai voando, ela vai estando em todos os locais onde a gente menos espera, de maneira positiva, né? E minha literatura é isso. Minha literatura é uma literatura política também. Uma literatura étnica, racial, para combater o racismo. É uma literatura antirracista. É uma literatura afrocentrada. Importante também dizer isso. E minha literatura também é baiana, né? É Bahia. Minha literatura tem liga de Dendê. Então é isso. Quem falou aqui foi Marcos Cagé, escritor de literatura negra infanto-juvenil e literatura afrofantástica. Axé. Como você mesmo disse, né, pai? Essa literatura tem importância para uma criança se ver nos livros. E isso é babado demais, pô. E o melhor de tudo, a gente tá vendo aí esses seus textos ocupando vários espaços em outros estados. E se for da nossa vontade do mundo, é sobre a sua, a dela e a nossa identidade. Ô, gente, já tá acabando. Chega, eu tô tristinho, mas feliz ao mesmo tempo, sabe? Porque a gente aprendeu muita coisa aqui, batendo certo, viu? Vou até mostrar esse episódio para as crianças aqui de casa. E vocês, coloquem os guri aí pra escutarem, viu, meu povo? A gente já começou metendo de rajada, fi. Com Rosana Paulo, que arrasa demais. Brocou mostrando aqui pra gente a sua história de leitura. E por falar em história de leitura, mande a sua aí, vá. Vai que você aparece aqui em um dos episódios do nosso podcast. Veja nosso zap aí na bio, 75998024438. Mande agora, meu povo. E eu já tô indo, viu? Fui! E se o primeiro bloco foi babado, o segundo foi dose tripla. Catarina Assis mostrou aqui o que é que a baiana tem e o que podemos fazer mesmo com pouca grana. Lá na Massaranduba, ela bota a criançada para ler e se divertir com literatura. Pois é, meu povo, esse é nosso último episódio. Fechamos a temporada com muita coisa bacana. Nada a reclamar, só agradecer, viu? Valeu todo mundo que contribuiu. E vocês, ouvintes, que estiveram conosco durante todo esse processo. Um abração. E não acabou não, viu, povo? No terceiro bloco, teve Irai e Marcos Cagé, que botaram pra lá. Vai ser inesquecível a participação de vocês no nosso podcast, trazendo essa desconstrução dos padrões de beleza, a diversidade cultural e religiosa. Agora é hora de debater essa bagaça, indo de contra com essa sociedade racista e isso ser trabalhado no texto destinado para crianças. Olha que bonito! Um texto como o seu promove o papel de conscientizar quanto ao respeito e às diferenças entre as pessoas. Vocês viram, né, ouvintes? Gal falar aí. Esse é o nosso último episódio, mas não morra de saudades não, viu, meus ouvintes fiéis? Ano que vem tem mais e eu tô esperando vocês aqui presente com a gente, viu? Fui! Mas é isso, meu povo. Acabamos com chave de ouro. Vamos ouvir agora a Malu Tosta contando a história linda Sui, de Lupita Nyong'o. Sui, Lupita Nyong'o. Sui nasceu com a pele da cor da meia-noite. Ela não parecia com ninguém da família, nem um pouquinho, nadinha de nada. A mamãe tinha a cor da aurora, o papai tinha a cor do crepúsculo e Michi, sua irmã, tinha a pele da cor do meio-dia. Poucos colegas da escola se pareciam com Sui. As pessoas davam apelidos carinhosos, como Raio de Sol e Bela para Michi, sua irmã. As pessoas chamavam Sui de Neguinha, Escurinha e Noite. Sui sempre ficava magoada ao ser chamada assim. Por isso, ela se escondia enquanto sua irmã fazia muitos amigos.
Sui sonhava em ser da mesma cor da sua irmã. Ela também queria amigos de verdade. Então ela pegou a maior borracha que já tinha visto e tentou apagar algumas camadas da sua pele escura. Isso dói. Ela entrou escondida no quarto da mamãe e usou a maquiagem dela. Oh não! A mamãe vai reclamar por isso. Sui decidiu que mudaria de dentro para fora. Passou a comer somente os alimentos mais claros e brilhantes. Ela ficou com dor de barriga e foi dormir mais cedo. Pediu um milagre a Deus. Querido Deus, por que eu tenho a cor da meia-noite se minha mãe tem a cor da aurora? Por favor, faça com que a minha pele seja clara como a pele dos meus pais. Quero ser bonita de verdade. Não quero mais fingir que sou bonita. Quero ter o brilho do dia. Quero ter amigos. Meu Deus, se você estiver me ouvindo e puder atender ao meu pedido, quero acordar com a pele clara e radiante como o sol lá no céu. Amém. Quando a mamãe acordou na manhã seguinte para ir para a escola, Sui despertou e viu que nenhum rastro da luz do dia se manifestava em sua pele da cor da meia-noite. Sui contou tudo para sua mãe. A mamãe perguntou: qual o seu nome? Sui, ela murmurou. Qual é o significado do seu nome? Estrela, Sui sussurrou. O brilho não está na sua pele, meu amor. Você é o brilho, a mamãe disse, enquanto ela fazia carinho na barriga de Sui, daquele jeitinho todo dela quando queria acalmá-la, acrescentou: quanta beleza! Você é linda! Sui suspirou. Bem, você é linda aos meus olhos, mas não pode depender da sua aparência para que se sinta bonita, meu amor. A real beleza vem da sua mente e do seu coração. Comece pela forma como você vê a si mesma, não como os outros veem você. Agora está na hora de se levantar e ir para a escola. Como ela, com aquela pele tão escura, podia ter brilho? Como ela podia ser bonita se ninguém além da mãe dela via isso? Como ela poderia ser uma estrela? Naquela noite, uma estrela cadente apareceu na janela do quarto de Sui. A estrela disse: a noite me enviou até aqui, venha comigo. Sui montou na estrela e as duas partiram. Há muito tempo, no começo dos tempos, havia a noite e o dia. Elas eram irmãs, contou a estrela. Elas se amavam muito, mas as pessoas não tratavam as irmãs do mesmo jeito. As pessoas davam apelidos carinhosos a Dia. Diziam que ela era amável, gentil e bonita. As pessoas chamavam a noite de assustadora, má e feia. Ela sempre ficava magoada ao ser chamada assim. Um dia, a noite se irritou com aquilo e abandonou a face da terra. Dia ficou na terra. Ela gostou de fazer a alegria das pessoas com o sol. Mas então Dia ficou tempo demais. Dia começou a sentir muita falta da sua irmã, assim como todo mundo. Algo tinha que ser feito para que ela voltasse. Dia saiu à procura da noite. Encontrou a irmã. Senti sua falta, disse Dia. Eu também sinto sua falta, mas você não sabe o que é ser maltratada por ser escura, falou Noite. Você está certa, não sei o que é passar por isso, mas sei que precisamos de você do jeito que você é. Venha comigo e veja, respondeu Dia. Noite voltou e as pessoas se alegraram com seu retorno. Precisamos de tons mais escuros da noite para descansar profundamente. Precisamos de você para que possamos crescer, sonhar e guardar nossos segredos conosco. As estrelas entraram na conversa. O brilho não está na luminosidade do dia. A luz se manifesta em todas as cores. Algumas luzes só podem ser vistas no escuro. Dia emanava um brilho dourado, enquanto noite resplandecia um brilho prateado, elegante e refinado sobre todas as coisas. Dia disse à irmã: você fica ainda mais bela quando manifesta seus tons mais escuros. Nesses instantes, você expressa seu eu verdadeiro.
Será que a noite não precisa mudar nada, nem um pouquinho, nadinha de nada? Depois que dia e noite voltaram a estar juntas, um pouco da noite voltou a se manifestar em dia em forma de sombras, e um pouco do dia voltou a se manifestar, a se mostrar à noite, na forma de raios da lua. Daquele momento em diante, elas se mantiveram inseparáveis. Prometeram valorizar o brilho que existe nas duas, sem se importar se as pessoas perceberão esse brilho ou não. A estrela explicou: olha, precisamos das duas, do brilho mais intenso da luz do dia, da cor mais profunda da escuridão da noite e de todos os tons entre elas. Juntas, elas fazem com que o mundo seja o que conhecemos: luz e escuridão, força e beleza. Na manhã seguinte, Sui acordou radiante. Ela não se esconderia mais. O mundo era seu lugar, escura e bela, forte e cheia de brilho. E se ela precisasse de algo que a lembrasse do seu brilho, poderia olhar para o céu no momento mais escuro da noite para ver por si mesma. Sui se sentiu linda por dentro e por fora. Fim! Tchau! Oxi, a frequência da literatura baiana.